ok? E vamos falar, enfim, sobre a questão de fórmulas infantis na APLV e relação à tolerância, à cura. Por que que nós profissionais falamos tolerância, gente, né? Isso é importante. Primeiro que a alergia alimentar, ela não é considerada uma doença, né? Ela é uma hiperreação, uma reação fora do normal, uma reação a mais do que o normal, das nossas células de defesa, né, das células de defesa dos nossos filhos, para uma proteína de um alimento, por uma imaturidade, porque a criança, quando ela nasce com poucas células de defesa, células pouco treinadas aí para essa guerra que a gente passa, né, todos os dias, que a gente sofre ataques de vírus, de bactérias, de fungos, de protozoários. Então, essas células, elas precisam ir amadurecendo, se multiplicando, ir ficando, vamos dizer assim, né, eu gosto muito de fazer essa relação com as patentes do exército ali, as células precisam ir sendo treinadas para ir subindo de patente, né, ficando soldados mais treinados mesmo para a guerra, para parar de entender, né, que proteína de alimento vai fazer mal para o corpo. Eles têm que entender, né, e se conectar ali, porque inclusive a forma como as células de defesa entendem que alguma substância ali pode ser agressiva ao corpo, né, ela se liga à proteína. Sempre a proteína, por isso que a gente fala alergia à proteína do leite de vaca, e não é alergia à gordura do leite de vaca, e não é alergia à lactose, né, que é o açúcar do leite de vaca. A estrutura, né, molecular ali que as células de defesa reconhecem e tentam fazer um encaixe, né, como se fosse uma chave e uma fechadura mesmo. A célula de defesa chega ali perto daquela substância que está tendo contato com o corpo e ela vai tentar encaixar. Se ela encaixa, ela está reconhecendo ali como um agressor e ela começa a fazer guerra, começa a disparar ali substâncias para tentar impedir, né, com que aquela proteína, aquele corpo, aquele ser, entre no organismo do ser humano e faça alguma doença. Só que ela está fazendo isso com o alimento por imaturidade, ela não conseguiu ainda realmente conectar somente as proteínas que ela deveria, né, somente aos organismos aí que iriam fazer mal para o corpo da criança. E o que acontece? A criança, ela pode ir sozinha, tentando fazer essa maturidade, né, à medida que vai tendo contato com outras substâncias também, que a criança vai desenvolvendo, crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai multiplicando o seu exército, e o exército, ele vai se treinando. Só que, via leite materno, o leite materno tem substâncias que ajudam, que aceleram esse processo de amadurecimento, né, que é isso que a gente precisa fazer para que a criança consiga ter o contato com o leite de vaca ou com outro alimento que ela reaja de forma alérgica, e a célula de defesa chegue aqui perto e fala assim, não, realmente, você é proteína de alimento, você não vai fazer mal, e saia, não faça reação alérgica. Isso vai acontecer com a maturidade. E o leite materno tem substâncias que vão favorecer essa maturidade do sistema de defesa da criança. Com o quê? Com o envio de pré e probióticos. Pré-bióticos são as comidinhas das bactérias intestinais, né? Aquela flora intestinal, temos bactérias, fungos, várias coisas que habitam ali no nosso intestino, né? E a gente já sabe hoje, os estudos científicos já mostram o quanto a flora intestinal está intimamente ligada na regulação do nosso sistema imune. Quando flora intestinal não vai bem, quando o intestino não vai bem, quando a gente acaba com a nossa flora intestinal, a gente também desregula mais o nosso sistema imunológico, para mais ou para menos, né? No caso das crianças alérgicas, ele está desregulado para mais. Então, é importante que a gente ajude as nossas crianças a terem uma boa flora intestinal equilibrada. Por que equilibrada, gente? Porque ali tem tanto bactérias benéficas, que vão ajudar na digestão, que vão ajudar na conversão de vitaminas na forma ativa, que vão ajudar na barreira protetora ali do intestino, porque o intestino também é um órgão de defesa, e que vão ajudar na regulação dessas células de defesa ainda imaturas, tá? Então tem essas bactérias benéficas, mas tem bactérias patogênicas também, que vivem ali no nosso intestino, bactérias que causam doenças. Se a gente
faz um ambiente que ajude as bactérias boas controlam as bactérias que causam doença. Se a gente faz um ambiente ali no intestino que favorece a multiplicação das bactérias patogênicas, as que causam doença, a gente começa a ter doença, tá? Então é isso que acontece. E o leite materno favorece as bactérias boas, passando comidinhas para essas bactérias, que a gente chama de pré-biótico. Então, tem alguns tipos de açúcares ali, né, no leite materno, chama oligosacarídeo, que passa da mãe para a criança, e por muitos anos, né, foi um mistério para a medicina, mas por que o leite materno tem um tipo de açúcar que o bebê não digere? O oligosacarídeo a gente não digere. E aí foram investigando e viram que é um tipo de açúcar de carboidrato que a criança não usa em benefício próprio para gerar energia, mas que as bactérias boas do intestino da criança amam, né? Então aquilo passa via leite materno, outras fibras também, que também, né, fibra também é uma das comidas prediletas das bactérias boas do nosso intestino. Então essas substâncias passam via leite materno, e a mãe também passa via leite materno os probióticos, que são as próprias bactérias, né, as bactérias já mais desenvolvidas, porque as bactérias que vivem ali, gente, são bilhões, né? A gente tem bilhões de bactérias no nosso corpo inteiro, no intestino nós temos milhões de bactérias, e são vários tipos diferentes. Assim como a gente tem vários tipos de células de defesa, as bactérias também são várias, né? São várias famílias, a gente chama de cepas. São várias famílias de bactérias que têm funções diferentes, tá? Dependendo do que está acontecendo aí no nosso organismo. Isso, a medicina, né, esse estudo científico nessa área, a gente sabe ainda a ponta do iceberg, ainda tem muito a ser estudado, e né, já vários estudiosos falam que esse vai ser um próximo salto em relação aos estudos aí de várias doenças, porque cada vez mais, a cada estudo que sai, revela o quanto essas bactérias têm influência no nosso estado de saúde e doença, tá? Não só da alergia alimentar, de várias outras questões, mas da alergia alimentar também, né? Das alergias em si, desse processo alérgico, dessa desregulação do sistema imune, tá? Então a gente ainda sabe a pontinha da bactéria, mas a gente já sabe que se tiver uma boa flora intestinal, e o leite materno ajuda tremendamente nisso, a ajudar essa flora intestinal da criança a ter vários tipos de famílias para que ela tenha vários tipos de ações e que aumente o número de bactérias, isso vai ajudar muito a regular o sistema imune e acelera o processo de tolerância, que nós mães adoramos falar cura, né, mas que eu, né, e os outros profissionais de saúde falamos tolerância, porque a criança já consegue ter contato com a proteína e não reagir. Por que é bom falar tolerância e não cura? Cura fica parecendo que nunca mais vai acontecer. Em alergia, vocês já sabem, né, que me acompanha aqui o meu mantra. Em alergia, nunca diga nunca, nunca diga sempre. A gente tem que ter muito cuidado com essas duas palavras, em alergia e em alergia alimentar também. Pode acontecer alguma outra questão mais para frente, mais para o futuro, que faça essa tolerância que a criança tem à proteína do leite de vaca, que a grande maioria vai adquirir, na medida que vai amadurecendo, flora intestinal e sistema imunológico. Pode acontecer alguma coisa que quebre essa tolerância? Pode. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Por isso que a gente fala tolerância, não fala cura, porque, né, não é nem considerada uma doença, é uma hiperestimulação, uma hiperreação do sistema imune, e chega uma medida que ele amadurece e tolera a presença da proteína, tá? Por isso que a gente fala muito tolerância da proteína do leite de vaca, e aí a criança para de reagir quando tem um contato, tá bom?